Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. E disse Davi a Aques: então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. E Aques lhe respondeu: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. E Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, na sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e ficou apavorado. E ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E então Saul disse aos seus auxiliares: procure-me uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. E Saul se disfarçou, vestindo suas outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. E ele disse a ela: invoque-me um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. E a mulher porém lhe disse: certamente você sabe que Saul fez, que eliminou os médiuns e os que consultam espíritos da terra de Israel. Por que você está me preparando essa armadilha contra mim e me levará à morte? Que me levará à morte? E Saul jurou-lhe pelo Senhor: eu juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser, algumas traduções, um Deus, que sobe, com letra minúscula, tá? Que sobe do chão. E ele perguntou: qual é a aparência dele? E ela disse: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? E respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus sabe, e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profetas, nem por sonhos, nem por isso te chamei para me dizeres o que fazer. E disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou o seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou as suas mãos o reino, tirou das suas mãos, o reino, e o deu ao seu próximo, a Davi, porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, que ele fez, que ele faz hoje isso a você. Por isso ele faz isso hoje a você. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E aí depois ele tem aqui um surto, a mulher pede para ele comer, ele não quer comer, depois ele é convencido a se alimentar. Por fim, o texto termina com essa mulher, né, essa médium, fazendo ali uma comida para ele, ele comeu e saíram, né? E depois algumas outras coisas aconteceram aqui também com Davi. Eu vou colocar esse negócio para cá, por causa do ar-condicionado. O Antônio fez aqui um
puxadinho aqui, mas parece que ele não estava esfriando. Temos que resolver o problema aqui do ar na igreja, né? Eu sei que algumas pessoas reclamam, mas eu penso que ficar sem é pior, principalmente nesses dias de frio, de calor, né? De calor. Então, as mulheres que têm algum problema com o ar-condicionado, façam como a Paquita ali, tragam um chale, que eu nem sei como é que é, um manto, e se cubra. Porque, olha gente, é aquela briga, né? Homens são calorentos, exceto o Carlos. E as mulheres sentem muito frio. Então, eu vejo ali o Valtão também, pula pra cá, pula pra lá, fugindo, né? O Valtão também talvez não sinta muito calor. Mas vamos ter paciência, né? Se vocês preferirem aí numa votação ligar os ventiladores, a maioria tá bom? Então vamos lá, vamos orar e nós já vamos voltar aqui a esse texto. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este lugar. Muito obrigado porque um dia o Senhor chamou homens para que estivessem fazendo o que nós estamos vendo hoje, Senhor. Que montaram, que começaram um trabalho aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas vidas que já passaram, pelos pastores, pelas pessoas que passaram por este lugar. E nós, Senhor, continuamos olhando para o Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, Pai. Queremos ser fiéis ao que a Tua palavra, Senhor, nos diz. Nos ensina, Senhor, cada vez mais. Nos mostra que a Tua palavra seja um bálsamo para as nossas vidas, que ela seja sabedoria para as nossas atitudes, que ela seja que venha iluminar os nossos passos, como o próprio Salmo 119 diz. Que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Amém. E amém. Amados, eu sei que esse texto, para quem estuda a Bíblia, eu mesmo já vi muitas interpretações a respeito desse texto, que é um texto complexo. Mas quando ontem eu estava pregando em Tranquilidade, não, em Micail, lá em Guarulhos, e eu disse assim: Jesus, Ele deu uma ordem para que as pessoas, para aqueles que estavam sendo discípulos e para os futuros discípulos de Jesus, de Cristo, que eles examinassem as Escrituras. E aí eu citei o exemplo de um médico. Quando você vai a um médico, infelizmente a maioria deles não são iguais à nossa doutora Ildete, porque ela examina. A maioria dos médicos, eles examinam olhando para você, com a caneta na mão. Não coloca na marca, não apalpa, não tira pressão, não escuta o coração, não sei como que é o nome daquele aparelho. E os médicos às vezes não escutam. A tia Ali está acostumada a ir no médico, está até brava ali, está revoltada. Mas o correto é fazer o quê? Examinar. Está desconfiado de alguma coisa? Já pede para fazer o exame. E fazendo essa ponte, essa analogia com a palavra de Deus, é exatamente isso. Você não pode se contentar somente com uma leitura. Só uma leitura assim, como se você estivesse lendo um jornal, por exemplo. Essa notícia de hoje. Não. Com a Bíblia, principalmente, você tem que se aprofundar. Tem que ir mais fundo. Tem que entender um pouco, ou buscar o que é hermenêutica, o que é exegese. Ainda que eu penso que a hermenêutica e a exegese, que elas podem ser usadas em todos os textos, mas principalmente nós temos que usá-las no texto bíblico. Então, eu sei que existem outras interpretações diferentes daquela que eu vou colocar aqui para vocês hoje.
respeito outras interpretações. Está sendo gravado aqui. Eu tenho notícias que algumas palavras que nós estamos pregando aqui têm ido a lugares que nós nem imaginamos. Então, uma coisa eu quero dizer a respeito desse texto. Estou procurando ser o mais sincero possível ao que ele está me dizendo aqui. E um outro ponto que nós temos que lembrar sempre: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, me ajuda a interpretar um texto bíblico. E eu quero não quero fugir dele, eu quero apenas meditar com vocês naquilo que o texto está me dizendo. Aquilo que o texto está me dizendo. Não vou fazer aqui interpretações vãs. Não quero aqui colocar aquilo que o texto não está dizendo. Mas vamos para o texto e entender aqui o que esse texto nos diz. Vamos lá. Para que você possa entender o texto, tem um filósofo chamado Clóvis Barros. Ele foi professor da USP. E ele diz o seguinte: que você não pode se render a um texto. Se render no seguinte: eu li e não entendi. Não, vá atrás, procure entender, leia mais de uma vez. O texto filosófico é complicado. Esse texto aqui, filosoficamente, ele não é complicado, mas teologicamente, pensando na teologia, ele é complexo. Então, eu quero, em primeiro lugar aqui, queridos, tirar algumas lições sobre a vida de Saul e a vida de Samuel. Quem foram esses dois? Vocês que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, sabem muito bem quem foram esses dois homens. Então vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Samuel, rapidamente. Pontos importantes. Samuel foi o único homem no Antigo Testamento que teve 3 atribuições. Ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. Deus o chamou. Na história de Ana, lá no comecinho do 1 Samuel, ali nós temos um exemplo, o primeiro exemplo que nós temos que tirar, para aplicar em nossos dias: a perseverança da mãe de Samuel. O que estava acontecendo naquele momento? Ela estava sendo humilhada. Naquele contexto ali do Antigo Testamento, não é que era permitido, mas não era corroborado com a Escritura. Por isso Jesus, lá no Novo Testamento, diz assim, que por causa da dureza de coração, falando a respeito do divórcio, e por causa de algumas questões, Deus permitiu que homens tivessem mais de uma mulher. O rei Salomão, por exemplo, o rei Saul, aliás, o rei Davi, e outros homens. E o esposo de Ana tinha uma outra mulher, Eucana, e ela era humilhada. E, bom, vocês conhecem a história. E ela ora a Deus, ela pede a Deus, ela confia. Primeiro exemplo, irmãos, que nós temos que entender, que resgatar, pegar naquilo que Ana fez. Todas as vezes que você estiver sendo humilhado, todas as vezes que você estiver em uma situação que você não está vendo solução, que você tem aí a certeza praticamente que os homens não podem fazer nada, faça como Ana. Ela não chegou para o sacerdote. Veja só, estou colocando aqui o exemplo de Ana. Se você quiser acatar, imitá-la, fique à vontade. O exemplo de Ana, ela não chegou para o sacerdote, ela não chegou para ninguém que ela conhecia, pelo menos o texto diz isso, e começou a se lamentar. Porque eu sou humilhada, porque eu sou desprezada, porque se vitimizando. Não, o que ela fez? Ela foi até o santuário, lá em Siló. O templo ainda não existia. E o texto vai dizer que ela dobra o seu joelho, ou ela fica de pé, eu não sei como ela estava, mas
ela estava se humilhando, ela estava orando em silêncio, ela mexia apenas os lábios, e o próprio sacerdote a julgou, dizendo que ela estava bêbada, e ela não se importou. Ela não se importou. Com Ana não teve mimimi, com Ana não teve Eli, sacerdote, tu é usado por Deus. Não. Pegando mais uma vez o exemplo dela, ela confiou na sua própria oração, e ela fez um voto. Enfim, Samuel nasceu e ela o entregou a Deus. O voto, ela cumpriu o voto. O voto foi cumprido, ela foi e entregou Samuel a Deus. E esse homem foi um dos profetas, como eu disse agora, o juiz e sacerdote, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Um homem que sofreu influências como todos nós sofremos. Para que vocês tenham ideia, ele cresceu no templo e ele se tornou sacerdote muito novo. 2 filhos do sacerdote Eli eram mundanos, vamos dizer assim, eram hipócritas, estavam dentro da igreja, filhos, vou colocar aqui numa linguagem mais atual, filhos de pastor, mas não valiam nada. Não valiam nada. E qual foi a postura de Samuel? Permaneceu firme. Aleluia. Firme naquilo que ele tinha como verdade em seu coração. Permaneceu firme. Nós não podemos ser influenciados por pessoas que não temem a Deus. Não podemos, irmãos. E como é que eu vou saber? Pelas atitudes, pela maneira de falar. Faça esse diagnóstico. Com quem você está andando? Quais são as pessoas que te influenciam? Faça esse diagnóstico, peça discernimento a Deus. Será que esse relacionamento está sendo bom para você? Esse relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, noivado ou casamento, está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Faça essa pergunta a você mesmo, e depois você responda para Deus, e depois você tome as tuas atitudes, as tuas decisões. Esse relacionamento está te fazendo bem? Essa influência sobre a tua vida está te fazendo bem ou mal? Samuel não se corrompeu. Glória a Deus. Não se corrompeu. E aí a história é muito grande, são mais de 40 anos nesse ministério. E teve um momento específico na história de Samuel e Saul que foi determinante para que Deus tirasse das mãos de Saul o reino. E aí eu vou falar um pouquinho de Saul. Amados, o texto bíblico vai dizer que os israelitas, eles queriam ser como outras nações, enquanto nação, enquanto um povo. E aí eles começaram a questionar Samuel: olha, nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei, as outras nações. Samuel colocou ali, dizendo: olha, o problema, sabe o que é? O pastor Raimundo sempre faz as críticas dele ao Congresso, à política. O problema é esse, é que nós vamos ter que sustentar. Um rei gasta muito, tem exército, tem um monte de coisa, tem o palácio, e Samuel tentando colocar: olha, vai ser problema, mas o povo dizendo: não, nós queremos um rei. Samuel ora a Deus, e Deus escolhe Saul. Eu já ouvi alguém dizer que foram os homens que escolheram Saul. Não, Deus escolheu Saul. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. Você não sente isso no teu coração? Você não sente isso na tua história de vida? Olha para trás. Olha para trás. Quantos erros nós cometemos? Quantos pensamentos? Quantas atitudes? Quantos momentos em que nós fomos infiéis? Infiéis ao Senhor. Mas o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel. E o Senhor permaneceu fiel com Saul, sim. Ele escolheu. Agora,
Qual foi o problema? Ou quais foram os problemas que nós vemos na vida de Saul? Também foi um reinado muito longo, 40 anos. Ele permitiu, queridos, que as influências, não somente de homens, mas influências espirituais, entrassem em seu coração e mudassem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Não dá para fazer um diagnóstico correto sobre Saul, porque o que eu vejo no início da sua carreira, no início do seu ministério, era um homem simples, um homem tímido, um homem que se escondeu, um homem que não queria aparecer, não queria talvez ser rei, não sei, mas ele tem ali algumas atitudes que mostram para nós que ele estava tentando agradar a Deus, buscava o Senhor. Ele esteve viu homens profetizando, se misturou ali no meio, homens de Deus, e também profetizou, e também foi usado por Deus. No começo foi um bom começo, começou ali vacilando, como muitos de nós começam algumas coisas, mas ele foi se firmando. Mas chegou um determinado momento em que ele mostrou o seu verdadeiro caráter, e é isso que, sabe, me chama a atenção. Nós conhecemos pessoas, trabalhamos, vivemos, frequentamos a casa, de repente, queridos, por causa de uma situação, você olha e vê a pessoa se transformando, ou mostrando verdadeiramente quem ela é. A Lívia falou assim para mim outro dia, né? Ô pai, por que você está com esta cara? Eu falei para ela, se eu tivesse outra, você acha que eu ia ficar andando com essa? Eu sou desse jeito, né? Eu sou desse jeito, é o meu jeito de ser, mas eu procuro não mudar. Eu procuro não mudar. O meu humor, ele não pode vacilar, ter essa bipolaridade. Por quê? As pessoas não vão confiar em mim. Como será que o pastor está hoje? Vamos orar. É? Como será que o Eduvaldo está hoje? Hã? Será que dá para falar com ele hoje? Será que dá para falar com o pastor? Não. Nós temos que procurar esse equilíbrio, ser sempre a mesma pessoa. Glória a Deus. O mundo está caindo, irmãos. Está acontecendo um monte de coisa. Você está lá firme. É verdade. Firme. Porque são nos piores momentos que o Senhor parece que manda pessoas para ir falar com você, ou para virem falar com você, ou comigo também. Várias vezes isso acontece. E o humor de Saul, ele oscilava do 8 ao 80. Oscilava. E um fator determinante para que ele começasse ali a mostrar o seu caráter foi quando Davi venceu o gigante Golias. E eles vão para um determinado lugar, e as mulheres começam a exaltar a Davi. O texto vai dizer que as mulheres começaram a cantar e a exaltar a Davi. E aquilo entrou no coração de Saul, queridos. Entrou no coração de Saul. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a igreja. Você está no lugar que Deus te colocou. Você está no lugar que o Senhor preparou. Glória a Deus. Por causa da sua história de vida. Eu estou falando do lugar onde você trabalha, a família que você tem, que você não pôde escolher, foi Deus que escolheu para você. Honre a tua família, honre o teu relacionamento. Deus te colocou onde você está. Honre o lugar onde você congrega. E Saul não entendeu isso. Ele deixou que o orgulho e a inveja entrassem em seu coração. São sentimentos malignos que sondam, que rondam. É como um leão ao derredor,
querendo te tragar, só esperando o momento de te tragar, de entrar no teu coração e fazer morada. Se você não ficar esperto, não tiver esse discernimento, esses dois sentimentos entrarão e vão fazer morada, e só pelo Espírito Santo de Deus, só em nome de Jesus, e isso vai sair do teu coração. Tem uma palavra que Deus fala para Caim, que serve para nós hoje. Ele estava com uma intenção de matar o seu irmão, por causa que Deus aceitara a oferta de Abel e não aceitou a dele. Ele estava com a intenção de matar o seu irmão. E Deus, conhecendo a intenção do meu coração, do coração de qualquer pessoa, e conhecia a intenção do coração de Caim, o Senhor dá um toque para ele e fala assim: Caim, por que o teu semblante está caído? Por que, vou colocar com as minhas palavras, por que você está fazendo beicinho? Por que esses sentimentos ruins dentro do teu coração? Muda isso, rapaz. Muda isso, porque se você mudar, eu estarei contigo. Porque Deus não habita, o Espírito Santo de Deus não habita em coração amargurado. O Espírito Santo de Deus não habita em alma amargurada, em pessoas tristes, em pessoas que não veem alegria, que não colocam uma predisposição para se alegrar, porque eu sei que os momentos em que nós vivemos são momentos difíceis. Nós vivemos momentos difíceis, mas o que Deus espera de nós, que nós façamos como Davi, na situação lá da cidade de Ziklag, que nós levantemos a nossa cabeça, que nós enxerguemos que Deus tem uma solução, que Deus pode fazer, que Deus é o Deus do impossível, e que não existe nenhuma situação no céu e na terra que não possa ser mudada. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós, que nós mudemos a nossa maneira de pensar. Se a desgraça, se a inveja, se o orgulho tentar entrar no teu coração, fecha a porta. E Saul permitiu, queridos. Infelizmente ele permitiu. E quando uma pessoa perde o discernimento espiritual, mesmo sendo escolhido como ele foi escolhido, essa pessoa comete erros, um atrás do outro. E o principal erro do seu ministério, enquanto rei, foi ter se precipitado. Quando no costume judaico do sacrifício, do holocausto, quem tinha a prerrogativa de fazer aquilo era o sacerdote, era Samuel. E ele precisava ir à guerra, nós temos que oferecer, e o sacerdote não chegava. E Samuel não chegava. E aí o que ele fez? Olha, eu sou rei, eu mando, eu faço, eu posso. Como disse Luís XIV, o Estado sou eu. Eu mando prender e eu mando soltar. É isso que muitos arrogantes falam, ou pelo menos pensam. Nós não mandamos nada. É verdade. Quem manda é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Quem sabe de todas as coisas é Ele. Aleluia. Quem conhece o teu futuro é o Senhor. E aí ele pegou e ofereceu ali o holocausto. E Deus não se agradou daquela atitude de Saul. Não se agradou. E quando o sacerdote chegou, ele já teve a palavra do Senhor no seu coração. O que você fez foi usado por um espírito de rebelião. É melhor obedecer, viu? É melhor obedecer do que sacrificar. Bem melhor. E aí naquele momento o Senhor tirou o reino da mão dele. E um outro momento em que o Senhor deu a ordem também para que fossem eliminados um povo, pessoas que faziam parte dos amalequitas. Ele não cumpriu a ordem do Senhor. E foi isso que o texto aqui está dizendo. E outras coisas que Saul fez, que fizeram ele um homem amargo, um homem ruim, fizeram dele um homem amargo, um homem ruim, e um homem que se afastou da presença de Deus. Em relação ao texto, queridos, tenho aqui algumas questões importantes para que nós tiremos aqui algumas dúvidas ou pontos, conceitos aqui do Antigo Testamento.
que eu quero falar com vocês diante desse texto. Deus está dizendo aqui que o Senhor se afastou de Saul. Perdão. Que não falava com ele nem em sonhos, nem profecia, nem por Urim. O autor aqui usou só a palavra Urim. Mas é costume no Antigo Testamento você ler Urim e Tumim, que eram duas pedras. Vejam só, estou falando de uma outra cultura. Duas pedras em que o sacerdote jogava para consultar aquilo que as pessoas vinham pedir orientação. Ele jogava aquelas pedras e eles entendiam o significado daquelas pedras, se era uma resposta positiva ou se era uma resposta negativa. Então era um costume. Flávio Joséfo vai dizer que a partir do segundo templo, do período de Ageu, esse costume parou, cessou. Então até esse período ainda eles usavam o Urim e o Tumim para entender a vontade de Deus. Para entender a vontade de Deus. Então tem algumas coisas na Bíblia que às vezes a gente fica pensando, né? Por quê? Porque era assim? Porque era da cultura. E Deus permitiu, Deus entendeu o momento. Em segundo lugar aqui, irmãos, o que esse texto está nos mostrando? E o que nós vamos fazer aqui, como eu disse no começo? Vamos fazer perguntas para esse texto. Em qual contexto aconteceu isso? Momento que esse texto se encontra. Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Uma outra, como eu disse agora, um outro momento histórico, uma outra cultura. E nós temos que entender isso. Por quê? Uma coisa que o texto está me dizendo aqui, que havia pessoas que consultavam os médiuns. Em outras traduções, os feiticeiros. Por toda a antiguidade e em todas as culturas e religiões. Isso sempre aconteceu. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje isso acontece. A consulta, o querer saber do futuro, ou no espiritismo, as pessoas vão... Quem assistiu aquele filme de 1990, o Ghost, em que aquela mulher era uma charlatã, mas de repente ela começa ali a ouvir realmente os espíritos. Ela começa a ouvir no filme e ela se surpreende. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com essa médium. De repente ela viu Saul. Talvez ela nem esperava. Saul não, Samuel. De repente ela nem esperava ver, mas ela viu. É que o texto está me dizendo. Mais uma vez, vamos trabalhar aquilo que o texto está nos mostrando. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Esse momento aqui histórico da vida de Israel, do povo de Israel. Uma coisa que nós vemos, irmãos, por boa parte do Antigo Testamento, é que a idolatria, a feitiçaria, esse afastamento de Deus, sempre permeou a história de Israel. Sempre. Ídolos, postes ídolos, adoração a outros deuses, os profetas sendo usados por Deus, e o Deus falando: olha, vocês estão fora, vocês se afastaram de mim. Sempre você vai ver isso. E esse costume de consultar os médiuns, Deus proibiu. Você vai ler em Levítico, capítulo 19, versículo 31, se você se lembrar depois, só a título de curiosidade, Deus proibiu a consulta a espíritos, a médiuns. Deus proibiu. Então isso é um ponto que nós temos que levar em consideração. Havia uma proibição, assim como Deus proíbe hoje. Não há na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia Deus autorizando a consulta aos mortos. O apóstolo Paulo vai
escrever aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai mostrar que existiam ali algumas pessoas, não que consultavam, mas que se batizavam pelos mortos. Mas o apóstolo Paulo está fazendo uma consideração, dizendo: olha, até aqueles que se batizam pelos mortos acreditam na ressurreição. E vocês, que fazem parte da igreja, às vezes têm dúvida. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Só que a Bíblia não nos autoriza, nem um texto bíblico vai nos autorizar, e nem autorizou o povo de Israel a consultar os médiuns. Aí vamos lá, vamos caminhar. O que é que Saul fez? No desespero de um homem que estava morrendo a cada dia espiritualmente, como as nossas lutas sempre acontecem naquele momento, era um momento literal de guerra. Hoje nós vivemos um outro momento, mas nós estamos sempre em batalha, sempre lutando, espiritualmente, com os problemas da vida, com as circunstâncias, estamos sempre lutando. E ele estava desesperado, e o texto vai dizer que ele consulta o Senhor, consulta o Urim, consulta os profetas, e ele fica desesperado. E o que ele faz? Olha, é o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Precipitado como sempre, pede para que achem uma necromante, uma médium. Aí os seus subordinados falam: tem uma lá em Endor. Ele se disfarça, vai até lá, e o texto diz que ele não deixa em um primeiro momento que a mulher saiba que ele é o rei, mas ele pede: olha, eu quero falar com tal pessoa que já morreu. E aí ela dá aquela explicação que o texto nos mostrou. Mas o que o texto está me mostrando, queridos? Que Deus permitiu que Samuel voltasse. O texto está dizendo que Deus permitiu que Samuel voltasse. É uma regra? Não é uma regra. A ordem era para que isso não acontecesse. Mas eu fui buscar erros aqui. Não teve como eu fugir de falar isso para vocês diante do texto. Deus permitiu que Samuel voltasse nesse momento, nesse contexto. Aí entra aqui algumas coisas. Como eu já falei, não é uma regra. Deus, a partir da palavra, Ele não autoriza esse tipo de atitude. Não se agradou da atitude de Saul. Um outro ponto que eu quero chamar a tua atenção: Ele é soberano, e Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Glória a Deus. Isso também não nos autoriza a consultar médiuns e feiticeiros. Não, o texto não está autorizando. Foi um momento específico. Como eu disse, eu estou sendo fiel ao que o texto está me dizendo. Por que eu estou dizendo isso? No capítulo 31, você vai ler depois, se você tiver curiosidade. No capítulo 31 acontece aquilo que Samuel falou a Saul. Acontece. Veja aqui, verso 18. E disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo Davi. Nenhuma mentira. Eu sei que o inimigo pode também falar isso, certo? Eu sei. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, e ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Como eu disse agora, como disse Voltaire, você pode não concordar com o que eu estou dizendo,
mas eu te darei total liberdade para você pensar e dizer o que você quer dizer e o que você pensa. Só estou falando aqui o que o texto está me dizendo. Nós sabemos que o inimigo, ele não tem poder de ler o teu pensamento, e ele não tem poder de saber o que vai acontecer amanhã. Aí você pode também pensar: mas ele pode jogar, ele pode manipular, ele pode, pelas circunstâncias e pela vida que Saul estava levando, seria natural que ele morresse logo. Mas acontece, irmãos, do jeito que Samuel falou. Então o texto está me dizendo que Deus permitiu que isso acontecesse uma vez na Bíblia, no Antigo Testamento. No Novo Testamento há também uma circunstância em que Deus permitiu que algo parecido acontecesse. Vamos lá para Lucas capítulo 9, do verso 28, por favor. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Continua, por favor. Os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Vai mais um pouquinho. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, e despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E enquanto ele falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. O que é que aconteceu aqui? O texto bíblico vai dizer que Elias não morreu, que o Senhor o levou numa carruagem de fogo, mas Moisés morreu. E em um momento Deus permitiu que Moisés voltasse. Certo? Estou certo ou estou errado? Deus não permitiu que Elias, tudo bem, como eu falei agora, não morreu, mas Moisés morreu. Judas vai escrever na sua carta à igreja dizendo que Satanás disputava o corpo de Moisés com Miguel, com o arcanjo Miguel. Disputavam o corpo. Deuteronômio, lá no final do livro de Deuteronômio, vai dizer que Moisés morreu, e Deus permitiu que ele voltasse nesse específico momento e conversasse. O texto vai dizer que eles conversaram com Jesus. Conversaram com Jesus. Então, amados, é uma profecia. Nós estamos falando de profecia. Ela se cumpriu. E aqui, olha o que o texto está me dizendo. Samuel falando para Saul: o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Como era? Qual era o conceito que os judeus tinham, que os israelitas tinham? Seio de Abraão. Aquela parábola que Jesus contou do rico e do mendigo Lázaro, aonde aconteceu aquela parábola? No seio de Abraão, no Seol. E para nós entendermos aqui o que o texto está dizendo, mesmo Saul na batalha aqui no final do livro de Samuel, do 1 Samuel,
acontece aquilo que ele falou, dizendo: olha, e aconteceu que em combate, capítulo 31, com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, filho de Saul, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. E então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o escudeiro não estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Ele se suicidou. Mas o texto está me dizendo que ele foi para o Seol. E se foi Samuel que falou essas palavras, Saul não perdeu a sua salvação, mesmo depois de tudo que ele fez. Isso daqui, irmãos, não quer dizer que você possa falar ou pensar: então eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou perder a minha salvação. Eu não sei, é Deus é quem julga quem é salvo e quem não é. Ele já determinou isso na eternidade. Eu só estou mostrando para vocês aquilo que o texto está falando. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Saiu da boca de Samuel, ou do espírito de Samuel que falou para Saul. Quero concluir essa palavra de hoje dizendo: tome cuidado que o seu coração, para que os seus preconceitos e conceitos a respeito de Deus, a respeito das ações de Deus, a respeito daquilo que o texto está dizendo, tome cuidado para que o teu coração não se azede, para que você não perca a tua paz. Eu não, sinceramente, irmãos, eu não tenho problema nenhum diante desse texto, de acreditar na misericórdia de Deus. Não tenho. Nós temos os nossos preconceitos teológicos. Não, isso não pode acontecer. Eu estou mostrando só o que está no texto. E fazendo, eu não achei aqui uma exegese, uma interpretação para dar uma outra resposta a esse texto tão polêmico. Então se vocês tiverem algo para me dizer, se vocês tiverem algo para confrontar, para que nós venhamos a discutir, podem ficar à vontade, falem comigo, nós estaremos aqui, vamos colocar as nossas razões. Mas de coração, a maior lição que nós tiramos daqui não é essa coisa polêmica aqui, não. A maior lição que nós tiramos aqui é não seguir os exemplos de Saul, independentemente de salvação ou não salvação, como ele viveu. Será que ele viveu em paz? Será que ele foi um homem que agradou a Deus? É esse, ou são esses os nossos objetivos? Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, temos que viver de acordo com o Espírito Santo, temos que saber interpretar aquilo que o Senhor está falando conosco. É isso que eu estou chamando a atenção nesse texto. A vida de Saul, os exemplos que não devem ser seguidos: o orgulho, a inveja e a arrogância, que tem que ficar longe do nosso coração, para que o nosso fim não seja como o dele. Em nome de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor.